é, que chama Smile Cloud, desse Romeno Florin Cofá. Eu estou dando só mais uns minutinhos aqui, 8h03, pontualmente a gente vai começar, eu prometo. E a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, a gente vai demonstrar o Smile Cloud pelo Zoom. A gente já fez isso presencialmente, sempre é muito legal, assim, os colegas fazem isso. É uma ferramenta muito simplificada, né? Ela é só 2 dimensões, mais uma vez, É uma reforçando. ferramenta que, com certeza, aí, quem prestar atenção direito na aula, já amanhã já consegue aplicar no consultório, no seu primeiro paciente, que vocês vão ver como é simples a ferramenta de utilizar. E o custo também é bem interessante, né? A gente sempre pergunta, né? Pô, mais investimento, mais uma coisa para gastar. Mas eu acho que o custo é bem acessível. Ela custa 20 euros por mês para você fazer até 80 casos. Você não precisa de nenhum computador super potente, nenhum programa instalado. Na verdade, é um aplicativo web, então você acessa o site e ainda tem um mês gratuito. Você pode brincar ali um mês antes de você assinar. Então, a gente E, acha que é bem interessante o valor também, é acessível. e para quem não quer investir logo aí esses 20 euros, além desses 30 dias, o que eles pedem para fazer o cadastro é apenas um e-mail. Então, se você, por exemplo, tiver 2 e-mails, completou lá os 30 dias, bota outro e-mail, vai ganhar mais 30 dias. Renan é pirangueiro, muito pirangueiro. Nunca assinou, fica só nos 30 dias e nunca assina. É isso, acho que deu tempo de entrar. Já estamos com algumas pessoas aí. Em respeito a quem chegou no horário, a gente vai começar a compartilhar a tela aqui. Pessoal, fique à vontade, tá? Para tirar alguma dúvida, tem a caixinha ali de perguntas do bate-papo. Ou quem quiser também, pode ficar à vontade, ligar o microfone e E perguntar. perguntar mesmo, não tem problema. Estamos entre amigos. Então, a ideia hoje é falar de planejamento estético 2 dimensões, né? A gente preferencialmente apresenta os planejamentos em 3 dimensões, mas essa ferramenta é uma ferramenta 2D. Então, mais uma vez, para quem não conhece a gente, eu sou Rafael, sou implantodontista. Nas regiões do joelho lateral e medial dos ratinhos, e depois a gente vai fazer sacrifícios cortados. Se puder desligar o microfone, Isso. aí. Então, eu sou implantodontista e radiologista. Renan é protesista, a gente trabalha de maneira muito integrada e a gente tem alguns projetos com odontologia digital. A gente tem um curso de imersão que já rodou algumas capitais, e interior também, né? A gente foi bater em Toledo, interior do Paraná. Mas já rodou algumas capitais. Aqui em Recife, algumas turmas, a gente já vai em 17 turmas desse curso. E amanhã a gente está lançando um projeto de mentoria. Muita gente pediu um projeto Na online. verdade, é na quarta-feira, né? Quarta-feira, desculpa aí. E a gente começa Então é por isso que ele é... na quarta-feira a mentoria. Então, é um projeto muito interessante, porque a gente conseguiu chamar muita gente boa, assim, tem muita gente legal envolvida. Lincoln Queiroz, Sérgio Saraiva, Carlos Cordeiro, Oséias Evangelista, Silvio Meca, Maíra Pascoal, Edvânia Azevedo, e Andrea e Alessandro Agnini, né? São 2 italianos. Então, tá bem interessante a mentoria, são esses projetos que a gente tem. E aí, nossas redes sociais, para quem quiser acompanhar, quem quiser seguir aí um pouquinho, a gente tenta sempre postar dicas sobre o mundo da odontologia digital. A gente trabalha num universo multidisciplinar, então quase sempre nossas ferramentas giram em torno disso, né? A gente tenta integrar o máximo de especialidades e essas ferramentas de planejamento, elas ajudam muito nisso aí, a gente conseguir trabalhar de maneira integrada. Então, Carol, que é a esposa de Renan, é ortodontista, e minha mãe, que está ali do lado, no meu lado na foto, é periodontista, endodontista,
Então, essas ferramentas de planejamento ajudam muito a gente a se comunicar melhor como equipe. Então, é isso, né? Planejamento tem muito a ver com sucesso na nossa visão, né? A gente gosta muito de planejar por isso, porque a gente começa a entender a dificuldade de cada caso, a entender as limitações e passar isso para o paciente também. E a gente termina se sentindo muito seguro do que a gente vai oferecer para ele. E se ele não topar encarar tudo que é necessário para atingir o ideal, né, ele também vai arcar com a limitação do caso dele. Então, a gente gosta de planejar por isso, né? Não que você tenha que planejar feito a gente faz, a gente insera, né, nos softwares de CAD, a gente gosta de mexer com software 2D. Você pode delegar isso para um laboratório, para um técnico, mas a gente gosta de fazer isso porque a gente se sente muito E seguro. é claro que numa ferramenta 3D, por você visualizar a arcada, todos os ângulos, realmente, você realmente tem uma visão bem completa da limitação do caso. Mas vocês vão perceber também que numa ferramenta 2D, vocês já vão ter uma noção também de limitação. Por exemplo, paciente que tem uma curva do sorriso invertida, você já consegue avaliar de cara lá que o paciente poderia fazer muito preparo em algumas regiões para corrigir aquela curva do sorriso. Então, assim, já vai dar alguma Ideia, né? ideia de limitação do caso. É verdade. Assim, a fotografia, né? Mesmo num padrão de macro 100, no estúdio e tudo mais, a gente tem alguma distorção, né? São coisas só Uhum. bidimensionais. Então, como o Renan está falando, um planejamento 3D é muito mais preciso. Na nossa experiência, assim, como dentistas de clínica mesmo, de trabalhar todo dia no consultório, a gente vê que o nível de conversão, quando o paciente ele se vê com o planejamento, é muito maior do que ele vê uma simulação 2D, mas eu acho que é uma ferramenta Uhum. prática e rápida para a gente usar no dia a dia. Então, de uma maneira geral, ferramentas de Smile Design, né, seja o Smile Cloud, que é o que a gente vai fazer a demonstração hoje, ou o aplicativo do DSD, né, que roda no iPad, ou as ferramentas de DSD em 3 dimensões, né, tipo o Exocad, Smile Design, Dental o System, Dental System, né, da 3Shape, né, todas essas ferramentas, Design Studio. elas de alguma forma elas vão nos levar a fazer um checklist estético daquele caso. E esse checklist estético, ele não é uma coisa nova. Isso não é uma coisa que surgiu agora recentemente com o digital. Na verdade, esse checklist estético está nos livros de estética há décadas. Isso é uma coisa antiga, isso não é uma coisa de hoje. O que esses softwares nos levam a formar, né, é simplesmente a gente fazer esse checklist de uma maneira que a gente não pule nenhuma etapa, nem deixe de observar nenhum desses pontos. E cada um deles, né, a gente sempre fala isso, né, faz isso à sua maneira, né, eles são diferentes, mas eles fazem a mesma coisa. Então, eles vão observar todos esses pontos aí desse checklist estético, de alguma forma, até que a gente chegue num projeto ideal, levando em conta a face do paciente. Isso é o que é o mais importante e que a gente acha muito mais assertivo do que quando a gente trabalhava de maneira analógica. Quando a gente fazia aquele DSD lá atrás, no Keynote ou no PowerPoint, né, a gente tentava, de alguma forma, fazer isso e levar isso para o nosso técnico, mas nos softwares que a gente tem hoje na odontologia digital, a gente consegue fazer isso de maneira integrada. A gente faz tudo isso junto. Então, a nossa assertividade é muito maior do que o que a gente tinha lá atrás, com a história do PowerPoint e do Keynote, que para a época era o que era uma grande evolução realmente. Mas hoje a gente consegue fazer isso de maneira muito mais assertiva. Então, esse é o checklist estético. Como eu falei, não é novo, não foi criado agora, não veio com o digital. Isso está em livro de estética há algumas décadas já. Então, o longo eixo dos dentes, o zenite gengival, né? Contatos interproximais, né? As papilas, posição das papilas, as meias incisais, que são um fator extremamente importante. Se elas são mais abertas, a gente tem dentes mais arredondados. Se elas são mais fechadas, a gente tem dentes mais quadrados. E a curva do sorriso. Isso também é uma coisa muito importante que a gente vê, inclusive a ortodontia dando muita importância a isso ultimamente. É uma coisa que traz muita harmonia ao sorriso e quando a gente integra isso à face do paciente
e uma biblioteca de dentes naturais, a gente quase sempre vai ter um resultado muito interessante. Proporção, que também era uma coisa que a gente fazia na régua, né, fazendo matematicamente, e os softwares eles vão nos dar isso quase não, de maneira automatizada. Então, a gente vai escolher a proporção que a gente quer utilizar e vai ter isso tudo calculado. Corredor bucal, também é um fator muito importante. Renan sempre traz uma teoria, né, um artigo de Altamiro Flávio, a gente vai falar disso na demonstração. E, principalmente, o DSD, né, como uma ferramenta de venda. A gente consegue apresentar de uma maneira imediata, no caso do 2D, uma solução ali para o paciente, para o caso dele, que ele vai conseguir, pelo menos, se motivar, entender a necessidade dele comprar e fazer aquele tratamento. Então, a gente vai dividir, nesse momento, em ferramentas de 2 dimensões e ferramentas de 3 dimensões. Nas ferramentas de 2 dimensões, o que a gente mais utilizou foi o Smile Cloud, que é o que a gente vai fazer a demonstração hoje, e o DSD App, que é o aplicativo que tem para iPad, agora está aberto para iPhone, a gente usou um bom tempo, é uma baita ferramenta, mas que a gente tem utilizado menos pela restrição de ter o iPad, de ter o iPhone, então a gente tem utilizado mais o Smile Cloud. Então, esse é o Smile Cloud, como eu já falei lá no começo, para quem chegou depois, é uma ferramenta web, então você não precisa instalar no seu computador esse programa, né? Ele é acessado pela web, você não precisa de um computador super potente de gamer, que geralmente é necessário para rodar esses aplicativos, então você consegue rodar de um computador relativamente simples, e a interface desse programa é bem simples também, é bem intuitivo, vocês vão ver que a demonstração é relativamente rápida, né? E eles ainda assim conseguiram simplificar ainda mais essa plataforma. Então já era muito simples, lá atrás eles pediam 2 fotos, agora eles pedem apenas uma foto. Então é um aplicativo bem simples, mas ele é restrito a 2 dimensões. E também recapitulando uma coisa que eu falei no começo, né, para quem chegou depois, o que a gente acha mais legal do Smile Cloud é que é uma ferramenta que ela vai escolher a anatomia para você baseada em inteligência artificial. E ela vai ajudar a transitar você justamente do 2D para o 3D. Ela tem mais de 50 mil bibliotecas naturais que, a partir dos parâmetros que a gente seleciona lá, de proporção, de curva do sorriso, de zenith, ele vai gerar 3, 4 bibliotecas de dente que ele vai visualizar que vai ficar mais harmônico com a face do paciente. Isso é uma coisa importante que a Renan falou, porque parece que a gente coloca lá a foto do nosso paciente, ele vai escolher baseado na inteligência artificial dele. Mas, na verdade, a gente vai direcionar o programa a fazer essa escolha com base em parâmetros que a gente vai marcar. E não são nenhum parâmetro, né? É mais ou menos isso que a gente falou. Vocês vão ver que exatamente esse checklist estético é o que a gente vai marcar e informar para ele determinar uma anatomia, e aí geralmente ele sugere 3 opções, né? Ele sugere umas 3 opções, e aí se você tiver assinatura, que também para quem chegou depois ela custa 20 euros por 80 casos por mês, se você tiver essa assinatura, você pode baixar aquela biblioteca e aí você vai transitar, como a Ana falou, desse planejamento de 2 dimensões para um planejamento de 3 dimensões. E aí, para isso, realmente você vai precisar de um software de CAD ou de um cadista para fazer essa transição para você. Mas com esse planejamento e com a anatomia do dente, isso é uma coisa relativamente simples de ser feita. Então, assim, recapitulando para deixar bem claro, nessa ferramenta, a gente consegue fazer o planejamento 3D. O máximo que a gente vai conseguir é o download dessas bibliotecas de dentes que a gente vai escolher, e a partir dessa biblioteca baixada, a gente precisa utilizar um outro software de planejamento para fazer o planejamento digital em 3 dimensões. Exatamente. Mesmo assim, a gente tem um ganho muito grande, porque é baseado na face do paciente. A gente tem uma velocidade muito grande, porque a gente consegue fazer isso com basicamente um ponto do paciente dormindo. E a gente tem a questão de um tratamento personalizado, né, de uma anatomia personalizada, tendo em vista que ele usa, como a Renan falou, 50 mil bibliotecas naturais. Então, é uma ferramenta bem interessante. Então, essa é a interface do Smile Cloud.
a gente não ganha nada do Smile Cloud, tá? A gente não quer vender nada para ninguém, a gente está falando pela nossa experiência. Florim Cofá provavelmente nem sabe que Zezinho e Luizinho existem. A gente simplesmente compartilha o que a gente usa, o que a gente testa, e o que a gente acha que é válido. E a gente tem feito uma prática com o Smile Cloud pela simplicidade, né? É uma interface realmente muito simples e é um custo bem acessível, como a gente já falou. Então, assim, mais ou menos que ele funciona. Como eu falei, é muito intuitivo. A gente basicamente precisa de uma foto do paciente sorrindo, né? Se você conseguir fazer essa foto num padrão legal, com a macro 100, logicamente a gente tem um ganho, mas a gente já fez essa prática com fotos de celular. O casamento, né? A gente tem alguma distorção, especialmente dependendo da distância que você tira essa foto, né? Do padrão que você faz essa fotografia. Mas dá para você apresentar alguma coisa legal para o seu paciente de uma maneira quase imediata. Então, aqui um videozinho para vocês verem como é todo o passo a passo. Mas fica tranquilo, tá, gente? A gente vai fazer o passo a passo com bastante calma, para você, explicando tudo, todo o passo a passo. E não se assuste, porque aí tá bem rápido. Mas vocês vão ver que, assim, como a Renan tá falando, a gente explicando, mostrando cada ponto, geralmente leva uns 5, 10 minutos, né? É o que a gente vai fazer na parte final da live. Então, por favor, fiquem até o fim, que vai valer a pena. Vocês vão ver que é uma ferramenta bem simplificada. A Renan está utilizando alguns parâmetros ali, algumas linhas baseadas na face, para determinar exatamente proporção, né? Outros parâmetros ali. E a gente definir. E aí, no final, ele gera... Vocês viram ali do lado esquerdo aquelas bibliotecas. E essa ferramenta que é bem legal, que você arrasta, né, e vê o paciente com e sem aquela anatomia. E como eu falei, né, se você é assinante lá dos 20 euros por mês, você consegue exportar essa anatomia aí, chama Glendale, né, esse nome aí que ele deu. E aí, se você gostou dessa anatomia e o paciente aprovou, pelos 20 euros você consegue exportar até 80 casos por mês, exatamente. E aí você vai ter essa forma, né? Glendale, você exporta o STL de cada formato, do incisivo central, do incisivo lateral, do canino, assim por diante. E aí você tem que enviar isso para um cadista para ele adaptar no modelo do seu paciente lá que você escaneou. Então, é uma ferramenta bem prática. Se você quiser que o Smile Cloud faça isso por você diretamente, você pode fazer isso também. Ele pode fazer isso por você. Só que aí vai ter um custo de 139 euros por arcada, certo? Então, você vai ter um custo maior, provavelmente com um cadista, sendo bem sincero assim, com um cadista você vai ter um custo muito menor para fazer isso. Então, vale a pena você baixar a biblioteca, vai mandar algumas imagens desse planejamento que você fez em 2 dimensões, e ele vai conseguir transformar esse projeto num projeto de 3 dimensões, e aí sim você vai provar em boca e apresentar para o seu paciente. Então, ó, esses são os parâmetros faciais que a gente utiliza: proporção, curva do sorriso, corredor bucal, ameias incisais, papilas, né? Então, tudo aquilo que a gente viu naquele checklist que a gente já falou que é uma coisa bem antiga, o software ele vai te dar isso quase que de maneira automatizada para você não ter perigo de passar alguma etapa. Como a gente já falou, a gente preferencialmente aqui no consultório, já que a gente insera no Exocad, né, em softwares de 3 dimensões, a gente sempre prefere apresentar isso para o paciente 3D. A gente acha que isso tem um poder, um impacto muito maior para o paciente do que ele ver uma animação, uma projeção do sorriso dele. Mas, em alguns casos, né, a gente lança a mão do 2D, e esses tipos de casos são exatamente um caso feito esse. Ó. Então, o paciente ele tinha uma extrusão muito grande ali do incisivo lateral, então um caso que ele é regressivo. Então, não tem como a gente apresentar um mockup 3 dimensões se a gente não projetar tudo para o paciente, já que ele tem um dente muito instruído, né, como nesse caso, ou às vezes um dente muito vascularizado. Então, para a gente apresentar um 3D nesse caso, termina comprometendo muito essa apresentação, então a gente prefere o 2D, ou quando a gente quer uma velocidade muito grande. Então, se o paciente ele quer ver imediatamente aquela solução, então termina que a gente termina usando a ferramenta 2D, mas a gente preferencialmente tenta apresentar 3D. Certo? Essa era a interface antiga do Smile Cloud, ela mudou um bocado. A gente acha que
perdeu em algumas coisas, né? Mas, por outro lado, simplificou. Então, talvez fique uma coisa mais democrática, mais gente tenha acesso a essa ferramenta. Então, Ela antes precisava de 2 fotos, uma foto intraoral, uma foto da face, o paciente sorrindo. Então, ficava muito mais fidedigno o planejamento, que a gente conseguia juntar as 2 fotos e fazer o planejamento melhor. e aí o valor que a gente passou já para vocês, né, custa 20 euros por mês, e aí você tem acesso a 80 casos. Ou se você quiser ainda mais casos, você pode pagar 60 euros por mês e tem 400 casos, e você pode dividir dentro de uma equipe. Então, assim, acho que é um preço bem acessível. Você colocar o euro aí a 7, vou nem considerar 6, vou considerar 7, termina que fica acessível. Acho que é um valor, né, interessante. E aí, como a gente já falou, essa ferramenta é uma ferramenta duas dimensões. Você consegue, em 5, 10 minutos, apresentar uma solução legal para o seu paciente, mas a gente precisa transitar isso de 2 dimensões para 3 dimensões. A gente vai mostrar um caso, e não foi feito com o Smile Cloud, porque Renan é pirangueiro, e ele fica sempre usando o mês grátis, né? Ele não sai do mês grátis. Mas, na verdade, é porque esse caso ilustra muito bem como é essa transição do 2D para o 3D, né? Então, foi um caso que foi feito no DSD, né? E aí, no DSD, você também pode, né? Só saindo um pouquinho, abrindo um parêntese bem grande, mas você pode fazer um 3D no próprio DSD App, que é lá no iPad. Só que a gente teve muita dificuldade de fazer isso. A gente já usava o Exocad, então a gente achava manuseando no mouse aqueles arquivos muito mais prático de fazer do que fazer no próprio DSD. E a biblioteca também, que vem no aplicativo, também é muito limitada. Acho que ela tem no máximo 16 bibliotecas. Se a gente for comparar com o Smile Cloud, que tem 50 mil. Um bocado, Então, é bem grande. fica um pouquinho limitado também por conta disso. Então, nesse caso, a gente fazia o planejamento em 2 dimensões, mais ou menos como a gente vai fazer no Smile Cloud hoje. E aí, com aquele planejamento 2 dimensões aprovado, a gente pegava aquela biblioteca, exatamente a ideia que a gente está passando, e a gente passava para o nosso técnico. Ó, Rodrigo, no caso é Rodrigo, o nome do nosso técnico. A gente está com essa biblioteca, a gente quer que você transforme esse planejamento 2 dimensões num planejamento 3 dimensões. E aí foi isso que foi feito. A gente passou algumas imagens do planejamento 2D, né? Isso é tudo tela do DSD App, mais uma imagem da própria tela do aplicativo. E desse planejamento 2D a gente passou, ó, Rodrigo, a anatomia utilizada nesse planejamento 2 dimensões foi o M5. Não lembro de cabeça, mas acho que foi isso. E aí ele tem essa biblioteca lá no Exocad, a gente passa para ele os arquivos 3D, né, o escaneamento do nosso paciente, e com fotos do rosto dele, ele vai conseguir transitar esse planejamento, que é um planejamento de 2 dimensões, para um planejamento de 3 dimensões. E foi isso que o Rodrigo fez. O Rodrigo pegou aquele planejamento, aquela anatomia, e transformou, adaptou aquilo para a arcada do paciente. E aí a gente, com o modelo impresso, né, faz muralha de silicone, bisacril, e consegue apresentar para o paciente, né? E na nossa visão, isso tem um impacto muito maior. Então, assim, só adentrando um pouquinho nesse caso, a gente não vai se alongar muito, a ideia é falar mais da ferramenta, mas nesse caso o paciente ele tinha muita biocorrosão, né? Ele tinha, na verdade, ilhotas de esmalte, né? Ele tinha muita dentina exposta. E aí a gente apresentou esse planejamento para ele, ele tinha pouco tempo, 3 meses. 3 meses, na verdade, para fazer a boca inteira, né? Na situação que ele estava, a gente não tinha como mexer em só um segmento, mexer em só uma arcada. Ele tinha biocorrosão na boca inteira. E o que a gente tinha a oferecer era realmente fazer uma reabilitação dos 2 arcos. E ele é americano, ele era chefe de segurança do consulado americano aqui em Recife. E basicamente a gente tinha 3 meses para resolver tudo isso. E a gente ainda precisava recuperar uma DVO perdida, né, mexer no contorno gengival, e se vocês observarem a arcada inferior, ele ainda tinha um lateral ali super vestibularizado, que se a gente fosse fazer ortodontia com broca, provavelmente a gente ia precisar de uma endodontia. Então a gente fez uma ortodontia muito rápida para tentar minimizar o desgaste nesse incisivo inferior lateral.
Então, essa foi a apresentação no mockup, né, já 3D que a gente fez. Então, a gente saiu daquele planejamento 2D, o Rodrigo transformou num 3D, e apesar da gente ter aprovado ele em 2 dimensões, a gente até gostou da dinâmica do paciente, né? A gente achou bem legal, mas o paciente não se agradou. Então, por isso que o 3D a gente acha que é uma visão mais completa, né, do caso. Apesar da gente ter gostado, o paciente achou que ficou muito grande. Então, em azul aí, o verde, a gente tem a anatomia inicial que a gente apresentou para ele, e em branco, a segunda opção que a gente deu, né, um design um pouquinho mais suave, sem aumentar tanto os dentes, um pouquinho mais sutil a mudança, tendo em vista que ele não se agradou da primeira proposta. Então, como eu falei, o tratamento dele envolveu correção de margem gengival, uma correção bem pequena, é verdade, uma ortodontia no inferior, esse lateral muito vestibularizado. E aí, com tudo isso mais ou menos encaminhado, a gente preparou, né, colocou provisório em quase todos os elementos, exceto aquele setor anterior e inferior que estava com ortodontia. E aí a gente passou a substituir esse planejamento, que era provisório, por um material definitivo. E a gente optou realmente por fazer coroas, né, ou full veneers, né, se você quiser chamar, coroas totais, mas ultra finas, porque realmente ele tinha, vocês vão ver na foto final, ele tinha basicamente ilhotas de esmalte pela biocorrosão que ele tinha. Então aí os provisórios, ó, e aí Renan bolou esse guia de reembasamento dos provisórios, então a gente leva os provisórios de uma vez só, imagina você reembasar 14 provisórios de uma vez só, a chance de você girar um pouquinho alguém e perder a posição é bem grande, então esse guia ele nos ajuda a levar tudo de uma vez só e não perder a posição dos provisórios. Então tá aí o guia com os provisórios, e aí a gente foi setor por setor, trocando, né, o que era provisório por definitivo, né? Nesse caso a gente fez tudo em disilicato de lítio, fez tudo em IMEX, e aí a foto inicial e final. Observa como ele tinha realmente uma biocorrosão muito grande, perda de estrutura, então por isso a gente optou por fazer coroas totais, mais ultra fina, não é aquela coroa convencional, né? Aquele preparo super agressivo, a gente basicamente arredondou, né? E rompeu o ponto de contato, mas na nossa visão era a indicação que tinha pela perda de estrutura que ele já tinha quando chegou. E aí o caso concluído, e aí vocês veem o nível de previsibilidade, né? Aquele planejamento que a gente aprovou lá atrás e o resultado final, e isso num tempo bem curto, certo? Então, o caso só para a gente realmente ilustrar como a gente transita desse planejamento de 2 dimensões para 3 dimensões e entrega um resultado final para o paciente. Mas o objetivo de hoje é basicamente mostrar realmente o passo a passo e o planejamento no Smile Cloud, que é o que a gente vai fazer agora. Certo? Espero que ninguém esteja dormindo. Vou só interromper, jovem, porque eu acho que é melhor a gente partir para a tela lá. Então, para quem tiver aí... Já está compartilhando? Ainda não. Ainda não. Para quem tiver alguma dúvida também, a gente está gravando essa live, a gente vai colocar no YouTube, provavelmente amanhã, então de repente vocês podem voltar lá. Tem uma pessoa, né? Se vocês quiserem ver essa parte, especialmente essa parte, amanhã com calma, vendo o passo a passo, pede o link e a gente manda, mas vai ficar disponível no YouTube. Então, mais alguém. Fernando Timura. Cadê? Volta aqui, ele estava aguardando. Deixa eu só adicionar mais uma pessoa aqui. Tá não. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, então, o site é esse aqui, ó, smilecloud.com. Então, para vocês que ainda não têm a conta, vocês vão fazer o registro aqui, ó. Vem registrar. E aqui vocês já podem fazer a inscrição. Para quem já tem uma conta no Google, ou na Apple, ou no Facebook, já pode fazer o cadastro diretamente aqui e já vai dar acesso à conta com os 30 dias gratuitos. Então, como eu já tenho minha conta,
Vou iniciar aqui minha sessão. Iniciei minha conta aqui pelo Google. Pronto. A partir do momento que a gente inicia a sessão, a gente vem para essa tela. Então, vamos simular do começo, realmente, adicionando a foto. Então, a gente vem aqui, novo caso. Ok, Luana. Tem que mudar um pouquinho o nome. Já tem. Pronto. Paciente Luana, vamos criar o caso. Depois que a gente cria o caso, a gente vem aqui para inserir a foto da paciente. Como a gente falou, a gente só precisa de uma foto realmente, que é a foto da paciente sorrindo, se possível com os dentes um pouco sem estar encostados. Então, pede para o paciente desencostar um pouquinho os dentes. Vocês vão ver que essa foto, ela como está realmente ocluindo, às vezes o contorno do lábio, muito próximo da arcada superior, termina ficando muito difícil da gente fazer essa marcação. Então, pede para o paciente sorrir e desencostar os dentes um pouquinho. Então, está upando aqui minha foto. Pronto. Com a foto aqui, isso aqui é a documentação do caso, é a foto dela. Depois que a gente fez o upload da foto, a gente vem para o projeto. Então, cliquei no projeto, aí agora a gente vai fazer o novo design. Então, clico aqui, seleciono a foto da paciente. Pronto. Se a foto estiver mal posicionada, se ela estiver muito inclinada, a gente pode corrigir aqui, ó, nessa barrinha lateral. Então, eu posso enquadrar melhor, puxando, eu estou segurando aqui o mouse e enquadrando melhor a face da paciente, certo? E vou já corrigir um pouquinho a posição em relação à inclinação do rosto dela. Nessa fase aqui, a gente está aqui, ó, em referências faciais. Após eu fazer o posicionamento da foto dela, o enquadramento, a gente vem para cá, para o próximo item, que é selecionar a região interna do lábio dela. Então, vou dar um zoom aqui na tela. E tá vendo essas bolinhas aqui, ó? A gente não pode adicionar mais bolinhas. Então, eu vou segurando aqui, ó, nas bolinhas, eu posso trazer mais para a direita, para a esquerda. O importante é que eu vá marcando a região interna do lábio dela. Vou som aqui, ok? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Admitir. Pronto. Vou reduzir aqui. Pronto. Então, vem aqui, ó, colocando na região interna do lábio dela. Aqui a questão que o Rafael falou. Como os dentes dela estavam encostados, dificulta um pouco na hora de fazer essa seleção do lábio. Então, se o paciente estiver sorrindo, né, e com os dentes levemente desencostados, facilita. Outra coisa que Renan sempre reclama é que poderia ter a opção da gente adicionar mais alguns pontos, né? São esses pontos que a gente tem aí, a gente pode movê-los, né? Mais para a direita ou para a esquerda. Mas não tem como adicionar. Fica bem limitada. Como ela tem aqui, ó, essa inclinação aqui um pouquinho diferente no lábio inferior, então isso dificulta um pouco na hora de fazer essas curvas. Vou tentar melhorar só mais um pouquinho aqui. Observem que o limite é mais ou menos até o corredor bucal do paciente. Isso. Correto? Isso. Então, com a demarcação pronta,
explica também já. Se você clica 2 vezes, ele dá um zoom, não é isso? Você pode clicar 2 vezes, vai dar um zoom, e para aquele mouse que tem a bolinha no meio também, se você girar essa bolinha do mouse no Ele vai meio, aproximar e você afastar. vai aproximar e vai facilitar você fazer essa demarcação. É diferente você fazer com esse zoom do que fazer assim, ó. Fica muito mais difícil da gente posicionar, certo? Aqui tá um pouquinho para fora. Saiu, não foi? Pronto. Então, a gente está aqui, ó, desenhar contorno dos lábios. Com essa fase ok, a gente vem para a próxima, que são com os parâmetros. E da mesma forma, vou dar o zoom aqui de novo, para facilitar a gente marcar esses pontos. Então, primeiro eu vou trazer aqui para a posição da linha média. Proporção, como ele dá isso de maneira quase automatizada, tá vendo? Aqui, ó, a proporção. Quase que automatizada, não. Toda vez eu tenho que me corrigir. Automatizada, na verdade. A gente vai mexendo, tentando um encaixe. Tanto se eu aumentar Como alongar também, né? na horizontal como na vertical o sorriso dela. Então, aqui, estou diminuindo um pouco. A gente sempre tenta enquadrar, ó, principalmente central e lateral, nesse template que ele dá aqui. Então, eu aumentei um pouquinho mais só a borda incisal dela, mas a gente vai tentar enquadrar aqui o central e lateral no template que ele já dá. Vou aumentar um pouquinho aqui em relação a meu lateral. E de canino para premolar, ele já não consegue acompanhar tanto essa proporção, porque, como a gente falou, é um planejamento 2D. Então, nem tudo vai ficar fidedigno ao template que ele vai oferecer. Então, eu já mais ou menos coloquei aqui a proporção que eu vou querer dos dentes da minha paciente. E aqui a gente começa a brincar agora com o zênite dela, tá? Uma coisa que a gente observou e alguns alunos observaram é que uma falha que a gente vê aqui nessa fase é que ele colocou os zênites na mesma altura, central, lateral e canino. No software antigo, a gente conseguia diferenciar a altura desses zênites. Só que agora a gente não consegue mais. A gente só consegue posicionar a inclinação. Se é um pouquinho mais para distal, que é o indicado, ou deixar ele centralizado, ou para mesial, que não é a ideia. E aí o parâmetro estético, né, só fugindo um pouquinho, seria canino mais alto do que central, mais alto do que o lateral, né? Então a gente tem aquela pirâmide, seria o ideal. Realmente ele coloca todo mundo no Tudo mesmo na mesma nível. altura. Nesses pontos aqui, ó, que fica na parte de dentro dos templates, a gente vai fazer, brincar com as áreas de sombras e reflexão. Vou fechar um pouco aqui, para não dar um aspecto tão largo desse dente dela. Então, fecha um pouco as áreas de reflexão. Aqui eu acho que eu fechei muito do central. Aqui também, ó, com as ameias incisais, eu também posso modificar, ó, se eu for deixar mais arredondado ou mais quadrado o dente da paciente, certo? Aqui também eu posso trabalhar de maneira individualizada. Aqui eu estava modificando todos ao mesmo tempo, ó. E aqui eu posso individualizar. Se eu quiser deixar apenas os meus centrais mais quadrados, eu posso. E deixar os laterais um pouco mais arredondados, tá? A curva do sorriso também a gente consegue modificar aqui, ó. Nessa barra do lado esquerdo ou direito. Tá? Então, vou deixar mais ou menos acompanhando o que ela já tinha do lado esquerdo da foto e aumentando um pouquinho o lado direito em relação aos premolares. Então, basicamente, aqui meu template já está pronto, tá? Se você quiser acrescentar mais algumas linhas para dar de referência para o seu técnico, a gente pode acrescentar mais essas linhas aqui, ó. Quando eu venho
para o lado, deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar mais fácil. Quando eu venho para o canto da tela, e se eu segurar... Opa, Maximiza aqui. espera aí. Aqui, ó, quando eu venho para o canto da tela, vocês conseguem perceber, eu acho que dá para ver aí, uma linha amarela que começa a surgir. Então, eu gosto sempre de acrescentar 4 linhas dessa, para a gente ter uma referência melhor em relação ao corredor bucal. Tem um estudo que o Rafael comentou no início, do professor Altamiro Flávio, que essa referência de corredor bucal é muito subjetiva. Então, a gente vai muito que no olhômetro, né, para tentar ver qual o melhor o corredor bucal da paciente. E com essas 4 linhas, o que é que o estudo dele diz? Ó? Que se eu posicionar essa linha na face mesial, na região interna da pupila, e a outra linha na distal da íris da paciente, deixa eu posicionar o outro lado. Então, mesial da íris e distal da pupila. O que é que ele vai mostrar? Que nessa área aqui, interna das 2 linhas, é onde vai ficar mais harmônico o corredor bucal dela. Então, são linhas de referência que eu acho bem legal da gente estar acrescentando para facilitar a comunicação com o laboratório. Então, digamos que você queira comunicar com o laboratório e como é que a gente faria aqui? A gente daria um print dessa tela, certo? E com a biblioteca 3D, que a gente faria o download, ele iria posicionando os dentes nesse template para seguir justamente a proporção que a gente vai estar informando para ele, o quanto que a gente vai estar aumentando de borda incisal e a curva do sorriso também a gente tem como dar essa informação para o laboratório no momento que ele vai fazer o planejamento. A gente teria, só para enumerar as vantagens, né? Um planejamento baseado pela face. Peço só desculpa, estão fazendo uma obra aqui fazendo agora. uma obra aqui na sala vizinha, provavelmente. Mas só enumerando o tanto de vantagem que a gente vai ter. Um planejamento baseado na face, uma biblioteca totalmente individualizada, né? E um template que, como o Renan falou, o nosso técnico vai conseguir utilizar isso para basear, né, a adaptação dessa anatomia num projeto 3D. Provavelmente ele vai encontrar, né, alguns detalhes anatômicos que vão impactar, né, e vai tornar um pouquinho diferente essa simulação que a gente está fazendo aqui em 2 dimensões no resultado de 3 dimensões. Mas é uma coisa que vai chegar muito próxima, que vai guiar muito o tratamento que a gente está falando. E aí entram outras vantagens da odontologia digital, que é realmente o nível de previsibilidade, né, da gente não ter surpresa nem do planejamento até a execução com essas ferramentas, né, com o uso dessas ferramentas. Então, com a zona restauradora já refinada, que é aqui que a gente está nesse item, a gente vem para o último, penúltimo, que é a lupa, que é onde ele vai procurar as bibliotecas que vão casar com a face da paciente, que vai ficar mais harmônica. Então, vê só, do lado esquerdo, ele gerou uma infinidade de bibliotecas. Se vocês observarem, do lado esquerdo, bem na lateral da tela, vocês vão ver que vão ter algumas bibliotecas que vão ter uma marcação amarela, e depois ela vai modificando aqui, ó, para branco, e vai mudando, ó, preto, e por aí vai. O que é que isso quer dizer? Que as bibliotecas que estão marcadas em amarelo são as bibliotecas que provavelmente irão ficar mais harmônico com a face da paciente. Se eu selecionar uma biblioteca branca, ela já não vai coincidir tanto com a face da paciente. Então, aqui a gente pode ir brincando, ó, modificando as bibliotecas. Essa está horrível, por exemplo. Olha o lateral, como ficou. Girovertido ali, né? São realmente bibliotecas naturais, né? Isso é que é legal. E é engraçado como é individualizado, né? Então, nesse caso, ele sugeriu 5 anatomias, não é isso? Uhum. Tem caso que ele sugere nenhuma bate, né?
Tem caso que ele sugere 2 anatomias. Então, assim, é realmente muito individualizado com base naqueles parâmetros que a gente guiou. Eu, particularmente, gostei mais dessa, tá? E vocês podem perceber ó, que aqui também, ó, da mesma forma, como o meu template ele casa melhor central e lateral, percebam que de canino para trás a anatomia já fica um pouco estranha, tá? Aqui embaixo a gente pode também modificar a cor, tá? Do dente da paciente. Então, aqui, ó, um tom mais amarelado ou para um tom um pouco mais claro, tá? Então, definido isso, certo? A gente vem para a última fase, que acho que é a fase mais legal, que é a gente mostrar o antes e depois para o paciente, que a gente vem aqui, ó, nessa nuvem, onde ele vai fazer o download do projeto e tá aqui, ó. Se eu puxar para o lado direito, vou apagar o meu planejamento. Se eu puxar para o lado esquerdo, a gente vai ter o planejamento definido da paciente, tá? Então, é isso, pessoal. Vocês puderam observar que é algo simples de trabalhar, que eu acredito que já dá para todo mundo sair aplicando na sua clínica, no seu consultório, com seus pacientes. Uma foto básica, paciente sorrindo com os dentes desencostados, com a boca entreaberta, certo? Uma resolução legal. E partir para fazer o cadastro no site e começar seu planejamento. Vale a pena pelo menos o cadastro para brincar, você consegue fazer até isso que a gente fez hoje. Se você quiser realmente partir para exportar a biblioteca, fazer o planejamento 3D, como a gente conversou, você vai ter que assinar pelos 20 euros, mas como a gente falou, acho que é um valor bem razoável, assim. É muito interessante e uma ferramenta super prática, né? Não tem um custo nem uma complexidade muito grande. Eu queria agradecer a todos vocês aí que ficaram até o fim, né? E reforçar o convite. A gente começa quarta-feira o nosso programa de mentoria online. É um programa muito completo, né? Para quem está ingressando, iniciando na odontologia digital ou quem já trabalha e quer Se aprofundar, né? A gente vai ter Lincoln Queiroz, como a gente já falou, Carlos Cordeiro, Sérgio Saraiva, Osés Evangelista. Então, assim, Andrea e Alessandro Agnini, né? São 2 professores lá da Itália. Então, tá um programa muito completo. São encontros como esse, de 1 hora de conteúdo, né? Então, não é tudo de uma vez, as coisas são bem simplificadas. Não vai ficar tão cansativo. Não vai, né? E quem se inscrever vai ter acesso até 6 meses depois a esses conteúdos. Então, a gente vai gravar, né? Quem tiver ao vivo, a gente não revelou ainda, mas vai revelar em primeira mão para vocês. A gente vai ter uma competição para os participantes, valendo um Google Home, exatamente para a coisa ficar mais interativa. Então, não é um curso gravado que vai ter tudo lá para você assistir. São conteúdos realmente ao vivo, para quem não puder acompanhar num determinado encontro, porque são 24 semanas, né? Vai poder assistir depois e aí recapitular se quiser também algum conteúdo específico e tudo mais. Então, a gente só tem mais 4 vagas, a gente começa na quarta-feira. E para vocês que ficaram até o fim, né? Se você colocar lá, né? Tem um cupom, você coloca cupom LIVE2, você vai ter 25% de desconto, então um desconto bem atrativo. E como eu falei, mais uma vez reforçando, acho que é um programa bem completo. Beleza? Se não tivesse como professor, com certeza estaria como aluno, porque vai ter muita gente boa realmente. Fora o conteúdo que a gente já tem, né? Já compartilha Brasil afora, como eu já falei. Os conteúdos dos professores estão imperdíveis mesmo. Hoje eu falei com o Lincoln, Renan falou com o Carlos Cordeiro, né? E tá todo mundo afiado aí, vai ser muito legal. Então, reforço só mais uma vez o convite, queria agradecer a presença de vocês. E qualquer dúvida, mandem direct, a gente está à disposição. Isso aí. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Boa noite a todos. E quem já está inscrito, Lucinha, grande abraço, é verdade. Aguardo vocês até quarta, viu? Amanhã a gente deve estar abrindo o grupo do WhatsApp, mandando algumas informações e quarta-feira a gente começa. Vai ser muito legal. Obrigado mesmo por vocês que já estão dentro. Tchau, gente. Boa noite.
Até a próxima. Até quarta.